Aí, meu fera, que bom que você está aqui novamente para assistir nossa aula de radioatividade. Vamos aprender tudo sobre radioatividade para te dar condições de você fazer, como eu sempre falo, qualquer prova ou concurso no Brasil, seja Enem, vestibulares com maior concorrência, ok? E nós começamos nossa aula falando um pouco de história da radioatividade, certo? Se você lembrar, no final do século XIX, né, e no início do século XX, foram produtivos a respeito da descoberta e do desenvolvimento da estrutura atômica. Né? A gente falou sobre estrutura atômica, a gente falou de Dalton, né, que surgiu o primeiro modelo atômico, que foi Dalton, né, bolinha maciça e indivisível. E aí, no início do século XX, após a descoberta das partículas subatômicas, né, foram descobertas partículas, você vai lembrar, Sandrão, os elétrons. Opa, te falei de vermelhinho. Foi descoberto os elétrons, que foi a primeira partícula subatômica, que foi descoberto por Thomson. Depois veio os prótons, descoberto por Rutherford, que vamos falar nele daqui a pouco. E depois veio o nosso querido nêutron, descoberto por Chadwick. Lembra? Chadwick. E essas partículas subatômicas são os que compõem o modelo atômico de Rutherford-Bohr, né? Apesar da existência atualmente de outros modelos atômicos mais sofisticados, o modelo de Bohr, de Rutherford-Bohr, né? Ou às vezes chama de só de Bohr, de Rutherford-Bohr, o modelo de Rutherford-Bohr, ele é suficiente para explicar mais simples do comportamento atômico. E qual é o mais simples comportamento atômico? Que eu tenho uma região pequena e densa chamada de núcleo, aonde estão os prótons e os nêutrons, não é isso aí? E uma região grande e vazia, que é a eletrosfera, aonde estão os elétrons. E eles circulam em órbitas ao redor do núcleo. Então aqui está um exemplo de um átomo de Rutherford-Bohr, né? Beleza? Então, no desenvolvimento histórico, né, das explicações sobre estrutura atômica, é importante destacar uma coisa importante, que em 1975 a gente teve o químico e físico, né, em inglês, o William Crookes. Lembra do Crookes? Vou escrever o nome dele aqui para você lembrar. Você que está assistindo todas as aulas, né, que é importante. O William Crookes fez uma ampola, né, uma experiência de descarga elétrica em gases de baixíssima pressão. Descobriu os chamados, você vai lembrar, os nossos raios catódicos, né? E que mais tarde você sabe que os raios catódicos nada são do que os elétrons, né? Os raios catódicos, descobrido por J.J. Thomson, são os elétrons. Bacana? Aí, em 1900, em 1900, Rutherford descobriu as partículas alfa e beta, né? Mas a gente vai falar da família Curie, que também, independentemente, também descobriu a partícula alfa e beta. Como é que Rutherford fez a experiência, né, para descobrir as partículas alfa e beta? Ele pegou um bloco de chumbo, isolou um material radioativo aqui nele e observou que um feixe de luz, quando ele abria a portinha aqui, né? Eu acho que cai.
A tela fechou aqui, vou voltar o raciocínio aqui. Ele fechou aqui, e quando ele abria aqui tinha uma portinha, quando ele abria, aí um feixe de luz saía e se concentrava aqui no meio. Ele botou um campo elétrico, né? E quando ele ligava esse campo elétrico, ele via que tinha feixe de luzes em pontos diferentes, né? Uma galera, um feixe de luz era atraído para o lado negativo, então ele deduziu que existia partículas que eram carregadas positivamente, e um feixe de luz que ia para o lado positivo. Então ele observou que essa partícula só podia ser carregada negativamente, mas continuava uma certa quantidade de luz aqui, que aí é a gama, que a gente vai ver mais para frente, quem foi que descobriu a radiação gama, né? Então essa aí mais ou menos a experiência de Rutherford, como ele descobriu as partículas alfa e beta. E o interessante, que nessa experiência também você tem como saber, é o seguinte: como é que você sabe que a massa da partícula alfa, Sandrão, é maior que a massa da partícula beta? Olha só, pelo desvio. Como aqui o ângulo da alfa é menor que o ângulo da beta, então deduz-se que ela é mais pesada. Esse ângulo aqui da alfa e esse ângulo da beta. O ângulo aqui formado quando ela sai do centro, né? Que ela vem para quando liga o campo elétrico, ela sofre um desvio. Esse desvio é menor do que o da partícula beta, então deduz que ela é mais pesada. Bacana? Beleza? Bora continuar. Então, bora lá. Então, deixa eu escrever aqui para você, em 1895, se eu não me engano, esse carinha aqui, ó, Coran Rhodesh, esse cidadão que está na foto aqui, esse barbudão aqui, em 1895 ele fez umas modificações na ampola de Crookes, tá aqui o desenho da ampola de Crookes, e através dessas modificações ele conseguiu produzir o raio-x. Então o nosso querido o raio-x, que hoje você vai lá, quebra um braço, tira lá a chapa, né? Ah, vou tirar a chapa. Tira a chapa, tira lá o raio-x, né? E você, através das modificações da ampola de Crookes, esse cidadão descobriu o raio-x. Agora, por que se chama raio-x? O raio é X porque justamente não se conhece a natureza desses raios, por isso que é chamado de raio-x, né? E Roger também verificou o seguinte, que esses raios-x, né, tornam fluorescentes ou fosforescentes em certas substâncias. Então eles tornam-se fluorescente ou fosforescente. Fluorescente. E aqui, eita, cadê? Deixa eu pegar a coisa aqui. Apagar tudo. Fluorescente ou fosforescente. E aí, isso rendeu a ele um Nobel em 1901, Prêmio Nobel de Física a esse cidadão. Então, aqui eu tenho aqui, ó, a primeira radiografia, né, da história. Esse aqui, ó, a primeira radiografia da história. Aqui eu tenho uma ampola de Crookes, né, mais ou menos modificada. Você vê que eu tenho aqui os feixes de luz saindo do cátodo para o ânodo, né? Aí se choca com o ânodo e sofre um desvio, produzindo o que a gente chama de feixes de raio-x. Beleza? E gostaria de frisar que a descoberta dos raios-x, na verdade, foi acidental, né? Ele acidentalmente... Desculpa aí se eu parei a aula, é porque, de novo, na hora de escrever, apagou.
O iPad apagou. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, acidentalmente, acho que eu falei isso, né? Descobriu aqui os raios-x. E uma coisa importante, o raio-x, meus amados, não é radioatividade. Raio-x não é radioatividade. Não é radioatividade. Ô Sandrão, por que o raio-x não é radioatividade? Ele é uma radiação, mas não é uma radioatividade. Por quê? Porque a radioatividade, meus amados, que nós vamos estudar, você vai ver que radioatividade é um fenômeno exclusivamente nuclear, ou seja, ocorre no núcleo. A radioatividade, na verdade, são colisões de elétrons, certo? Na forma de ondas eletromagnéticas, que é a luz, que você vai lembrar, que eu já falei aqui várias vezes. Beleza? Então, na verdade, a produção de raio-x se deve principalmente às transições dos elétrons nos átomos, ou da desaceleração dessas partículas energéticas carregadas, certo? Então, o raio-x não é radiação, não é radioatividade, porque a radioatividade, você já é um fenômeno exclusivamente nuclear. E o raio-x, na verdade, são transições dos elétrons. Beleza? Então agora você já está sabendo que raio-x, se você achava que raio-x era radioatividade, agora você está sabendo que não é mais. Bacana? Vamos falar de mais uns carinhas aí na história da radioatividade. Bora pro próximo vídeo? Bora!